Bom dia, gente, tudo certo com vocês? Bom, acordei toda aqui, já pensando em responder as perguntinhas, compartilhar as perguntas que vieram ontem depois da live. Como ficou muito tarde, acabei não compartilhando, mas vai aqui agora. Então, foram várias perguntas muito legais, assim, que rolaram ali, depois da live também. E que eu achei interessante, poder respondê-las. Então, vou gravar esse vídeo aqui. E aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês também, tá certo? Bom, vamos lá. Ontem a gente fez essa galáxia, na live. A gente começou, na verdade, com essa daqui, perdão. E aí a gente terminou com essa daqui, porque essa aqui a gente tinha deixado seca para poder fazer esse acabamento aqui, então, das estrelas, Mas aí, então, depois eu terminei essa primeira que a gente tava fazendo, que começamos, e tá aqui. Então, essas duas praticamente, ficaram com a mesma tonalidade e com características parecidas. E aí surgiram algumas perguntas super importantes, tá? Até anotei elas aqui direitinho, pra não me perder. Bom, primeiro, uma pergunta muito legal sobre textura. Algumas pessoas chegaram a perguntar sobre textura e porque não conseguiram colocar, enfim, uma textura diferente, mais ou menos nesse tipo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Nesse tipo aqui, uma tinta invadir a outra, ela formar, essas partes um pouquinho mais diferentes aqui, como se fossem raízes mesmo, dentro da aquarela. Isso daqui, gente, tem uma forma, tem uma técnica para fazer isso daqui. Então, para alguns já respondi, para outros aqui, então fica a dica. Principalmente, você pode utilizar mais água e mais tinta, não precisa encharcar, pelo amor, que se encharcar vai formar aquelas poças e aí vai ficar um monte, de espaços em branco e, enfim, sem pigmentação, não vai ficar tão legal, se não é isso que você quer. No caso, como eu quero bastante pigmentação aqui para marcar bem a minha galáxia, eu posso então secar. Normalmente isso acontece porque secou muito rápido, Então você pode pegar um pincel molhado com a tinta da mesma coloração aqui e molhar, umedecer na verdade, tá? É mais umedecer mesmo. E aí então utilizar as tintas que vão estar se encontrando aqui. Então, por exemplo, se a tinta azul ficou seca, secou muito rápido, eu posso pegar o pincel, umedecer ele, com essa tinta azul, não deixar pastoso, deixar úmido mesmo, o pincel ali molhadinho e passar aqui. Então, umedeço ele, sem encharcar. E aí aqui então pego o branco novamente e junto com a pontinha do pincel, formando então esse formato aqui, ou seja, é justamente o movimento da água. A textura ela é completamente formada pelo movimento da água, você pode direcionar esse movimento com mais água, menos água, mas é isso que a gente vai fazer, que vai acontecer. E aí o que é legal também, como eu tinha mostrado na primeira parte, eu umedeci toda essa parte aqui do meio, não adianta você umedecer tudo, porque você não vai pintar tudo ao mesmo tempo aqui, tá? Então você vai pintando em escalas de cores. Por isso eu umedeço primeiro aqui na parte da frente, onde tem esse meinho aqui. E aí eu vou umedecendo aos poucos um lado, vou jogando a tinta para poder mesclar com a branca, vou jogando a mais escura aqui e depois do outro. Como essa aquarela é menorzinha, eu consegui fazer concomitantemente, que ao mesmo tempo tanto desse lado quanto desse lado e desse lado. Mas quando a aquarela é gigantesca mesmo, aí eu preciso fazer somente um lado primeiro e depois eu faço o outro. Umedeço aqui essa parte branca novamente para fazer o restante. Bom, outra coisa aqui, temperatura ambiente, nossa, isso daí foi um fator, assim, essencial. Algumas regiões, ou às vezes a gente tá num calor, assim, que a gente não se aguenta. A gente quer ligar o ventilador, quer ficar, enfim, fresquinho pra fazer nossas aquarelas, afinal de contas, não tem melhor coisa do mundo que vento, eu amo demais. Mas, porém, entretanto, o que acontece? Quando tá muito quente, a aquarela seca mais rápido. Quando você tá utilizando papel feito de algodão, ela seca mais rápido ainda, tá? E quando você tá utilizando aquela tinta líquida que eu mostrei ontem, essa daqui, deixa eu pegar uma pra dar o exemplo, seca mais rápido ainda. Ou seja, a gente acaba ficando
praticamente ali, quando fazer essa galáxia, enlouquecido, porque você fica pensando, nossa, tem que fazer isso aqui muito rápido. Não. Com aquela técnica que eu ensinei agora há pouquinho, antes disso, né, antes dessa pergunta, você consegue lidar com essa questão da temperatura, da secagem mais rápida e tudo mais, né? Às vezes eu passo um calor, assim, ó, infernal mesmo, gente, de desligar o ventilador, tá naquele calor, porque não rola ter ventilador e essas coisas ligadas, né? Porque seca muito rápido em dias que estão pegando fogo aqui. Vamos lá. Marquinhas. Essa pergunta também foi muito legal. Às vezes, quando a gente faz umas aquarelas, elas deixam essas marcas aqui. Isso aqui é um erro, na verdade. E depende, na verdade, do que a gente considera erro aqui, tá? Normalmente, quando você está fazendo algo minucioso, ou uma ilustração, enfim, que precisa ter um pouquinho mais de detalhes, não é legal que tenha essas marcas de tinta, porque significa que você passou uma tinta, secou, você pegou outra, passou em cima e acabou ficando, então, esses contornos, tá? Para evitar esses contornos aqui e deixar ele mais lisinho, o ideal seria o quê? Que toda essa parte fosse feita de forma uniforme mesmo, entende? Ou então, mesmo que tivesse um pouquinho mais seco aqui, esfumaçar, né? Tem a técnica de esfumaçar que a gente pega e coloca aqui. Ainda assim, pode dar alguns erros. O ideal seria que, mesmo com a aquarela assim, né, seca, ela seja, enfim, feita de uma forma uniforme. Então, assim, ela secou aqui, bom, beleza, eu posso misturar essa tinta. Como é uma galáxia, não faz mal, entende? Posso misturar essa tinta, não vai ter nenhum problema de contorno. Se fosse em outros desenhos, eu faria completamente diferente. Eu pintaria, por exemplo, se fosse fazer um fundo aqui, eu pintaria ele de forma integral aqui primeiro, tá? Fazer sobreposição de camadas mesmo, para não ficar esse tipo, camadas inteiriças, tá? Para não ficar esse tipo de marca. Como é uma galáxia, gente, não se preocupem, tá? Ele até dá um detalhezinho a mais para sua galáxia, porque essa partezinha aqui, se a gente for até observar, é muito, enfim, comum. Pega umas fotos de galáxias, de Via Láctea e tudo mais. A gente observa que há traços diferentes, há formatos diferentes, há formas diferentes que essas galáxias elas dão. Então não tem problema nenhum quando for esse tipo de pintura, né? Por exemplo, aqui. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Papel enrugou ou ondulou? Ó, vocês estão vendo? Ele tá onduladinho. Ele foi pintado. Isso normalmente acontece quando a gente utiliza muita água, tá? Em papel, na verdade, que não suporta tanta água, que no caso foi esse que a gente falou ontem. Esse daqui ele é um papel Canson, gramatura 300. E aí o que acontece? Esse papel ele não é feito para esse tipo de aquarela em si, mas como a gente está estudando e a gente está lidando com materiais acessíveis aqui, ele é um material que aguenta super bem, tranquilamente fazer um exercício desses, uma galáxia dessas, tá? Sem problema algum. Ele é feito de celulose, por isso que ele ondula dessa forma. Se fosse um papel que é feito de algodão com uma gramatura maior, esse problema não existiria. Como não é o caso, ele é de celulose, a gramatura dele é 300, né? Então, assim, tá ok. Ele vai ficar ondulado justamente porque utilizamos muita água aqui, né, na nossa pintura. O que vai acontecer? Tem um truque pra isso. Primeiro, deixar secar deixa ele super sequinho, tá? Nenhum resíduo mesmo, úmido. E aí, literalmente aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai, depois de seco, deixar em algum lugar que tenha um peso plano. Normalmente eu deixo assim, com proteção, direitinho, né? Eu uso papel seda para isso também, né? Para deixar entre livros, ou até mesmo no scanner, né? Às vezes já aconteceu de esquecer, né? De estar fazendo uma das obras, eu fui digitalizar elas ali para poder fazer uma encomenda e eu esqueci a obra original lá dentro, então ele acaba ficando retinho. Eu guardo, acondiciono essas obras aqui, né, literalmente dentro de uma pasta,
Então, o que vai acontecer? A pasta, o próprio peso dela faz com que a aquarela, o papel, ele volte a ficar nesse formato aqui, bem lisinho, retinho, maravilhoso. Bom, vamos lá. As estrelas menores, voltando a perguntar, mas o que acontece? Essas estrelas que a gente fez aqui, dá uma olhadinha, essas estrelas aqui, tá? Elas foram feitas com um pincel, e eu batendo o pincel aqui, né, no dedo. Então ela vai respingar e vai sair umas gotas um pouquinho maiores. Foi finalizado com caneta também, tá? Caneta gel e caneta permanente. Agora, dá uma olhadinha aqui. Opa, faltou um zoom. Essas estrelinhas aqui, tá vendo? Que são menores, né? São minúsculos, na verdade. Eu consigo fazer com outro tipo de material. Pode ser um pincel com a cerda um pouquinho mais resistente, né? Ou então, até mesmo, eu já vi gente utilizar a escova de dente. Então, pegar uma escova de dente, limpa, pelo amor de Deus. Pegar uma escova de dente e utilizar ali, então, as cerdas, molhar as cerdas para poder fazer, então, esse tipo de estrelinhas menores. E uma coisa que é legal também, o uso do branco, ontem eu cheguei a falar. Muita gente tem medo de utilizar a tinta branca, porque talvez não saiba como utilizá-la, ou porque talvez não saiba como contrastá-la com outros tipos de tinta, com outras tonalidades, digo. Ou então porque às vezes você utiliza e ela borra tudo, né? Acaba com a tonalidade da tua pintura. Isso acontece, normal. Eu acho que quando a gente tá fazendo essa fase de testes, de estudos, vale realmente observar essas questões, né? Mas a tinta branca, na verdade, é uma das tintas que eu mais uso aqui. É uma das bisnagas, por exemplo, que eu utilizo ela mais em bisnaga, que acaba mais rápido, né, aqui. Então, quando eu tô fazendo todo esse trabalho, eu tenho que ficar pedindo reposição de tempos em tempos, preto e branco normalmente, né, e azul também, azul eu utilizo muito. E um exemplo que eu queria dar pra vocês é esse daqui, né. Esse daqui é uma obra que foi feita, né, com bastante tonalidade azul. O fundo, como vocês podem ver, foi feito aqui então com aquela tinta líquida, então ela conseguiu ficar um pouquinho mais uniforme. Não quis que ela ficasse tão uniforme aqui, né, fui dando esses tracejos aqui no fundo porque eu queria dar a impressão que a floresta ela continua, mas o que ressalta nesse trabalho aqui não é tão somente o azul em si, mas é o branco. A mescla dessas duas cores aqui, ela faz então com que a obra ela fique harmoniosa. Você tem aqui o cervo no centro, né, como se a luz emanasse dele, você tem toda essa a parte mística aqui, né, do esfumaçado, como mostrei pra vocês, mas ele está aqui, eu utilizei bastante branco aqui para poder então misturar com a tinta azul e fazer também aqui, ó, o volume, né, da árvore. Dessa vez, ao invés de utilizar uma cor escura para fazer o volume, como é uma cena noturna, o volume foi feito com a tinta mais clara, tá? Normalmente, o que a gente faz é sempre utilizar a tinta mais clara antes, né? E depois a mais escura. Nesse caso aqui eu fiz o contrário, né? Eu acabei utilizando o escuro, utilizei o claro depois e eu acabei dando o volume aqui por cima, então, dessa árvore com o branco, tá? Mas mesmo em cena noturna, você pode fazer dessa forma. Utiliza as cores mais claras, né? Pra você demarcar onde vai ficar cada coisa ali e aí poder utilizar então as tintas mais escuras para dar esse volume em cima do claro. Mas é isso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live. Ontem vai ter mais. Eu vou postar ela no YouTube, né? Vai estar liberado lá pra vocês também. E aqui no IGVT, né? Uma partezinha dela. Então, quem perdeu ontem, fiquem tranquilos, né? Muita gente escreveu pra mim depois, nossa, né? Acabei não conseguindo, deu algum problema, mas por favor, posta. Vai estar postado, tá, gente? Pra vocês acompanharem ali. E, de novo, fico muito agradecida, né? Por vocês estarem aqui acompanhando todo esse trabalho e estarem super engajados aqui com a aquarela. Eu fico feliz da vida mesmo. Então, é isso, gente. Até a próxima!